Você já se perguntou como é possível que o macarrão, um alimento que normalmente leva vários minutos para cozinhar, esteja pronto em apenas 3? Parece quase um truque de cozinha. Você abre um pacote, coloca o bloco na água quente, espera um pouco e pronto! Em poucos minutos, algo que tradicionalmente demoraria muito mais tempo está preparado para comer. Essa velocidade parece mágica, mas na verdade esconde um processo de fabricação tão engenhoso que transformou um prato simples em um fenômeno global. Por trás de cada pacote existe uma combinação de ciência dos alimentos, engenharia industrial e inovação que começou décadas atrás e mudou completamente a forma como o mundo consome refeições rápidas. A popularidade do macarrão instantâneo não aconteceu por acaso. Todos os anos, mais de 120 bilhões de porções são consumidas em diferentes partes do planeta. Isso significa que a cada segundo, milhares de pessoas estão preparando exatamente o mesmo tipo de refeição rápida. Países como China, Indonésia, Vietnã, Japão, Índia e Brasil lideram esse consumo, e no Brasil ele já se tornou parte do cotidiano de milhões de pessoas. Seja como uma refeição rápida no meio da rotina corrida, um lanche noturno ou uma solução prática para quem não quer passar muito tempo na cozinha, o macarrão instantâneo se encaixou perfeitamente no estilo de vida moderno. Mas essa demanda gigantesca por um alimento tão simples exigiu algo muito além de uma receita comum. Foi necessário criar uma engenharia de produção capaz de fabricar milhões de unidades com qualidade, rapidez e padronização. O que muita gente não imagina é que esse alimento aparentemente trivial foi considerado no Japão uma das maiores invenções do século XX. Pode parecer exagero à primeira vista, afinal, esse foi o mesmo século que trouxe tecnologias como computadores pessoais, videogames e até o trem-bala japonês, famoso por sua velocidade. Ainda assim, o impacto do macarrão instantâneo foi tão grande no cotidiano das pessoas que ele acabou sendo lembrado como uma das invenções mais importantes daquele período. Isso acontece porque ele resolveu um problema universal: oferecer uma refeição rápida, barata, fácil de preparar e que pudesse ser armazenada por muito tempo. Essa combinação de fatores fez com que o produto ultrapassasse fronteiras culturais e se tornasse um verdadeiro fenômeno global. A história dessa invenção começa em 1958, no Japão do pós-guerra. Naquela época, o país ainda enfrentava dificuldades econômicas e problemas relacionados ao abastecimento de alimentos. Muitas famílias precisavam de soluções alimentares acessíveis e práticas. Foi nesse cenário que um empresário chamado Momofuku Ando começou a buscar uma ideia capaz de ajudar a resolver esse problema. Ele acreditava que a alimentação era um elemento fundamental para a estabilidade da sociedade e que um alimento simples poderia fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Ando começou a experimentar diferentes formas de produzir um alimento que fosse barato, nutritivo e extremamente fácil de preparar. A inspiração veio de técnicas tradicionais da culinária japonesa, especialmente da fritura rápida utilizada no preparo do tempura. A partir dessa ideia, ele começou a testar um método diferente de produzir macarrão. Em vez de vender a massa crua, como era feito tradicionalmente, ele decidiu cozinhá-la antes e depois retirar quase toda a água do produto. Depois de muitos testes, ele descobriu que poderia pré-cozinhar o macarrão e depois fritá-lo rapidamente em óleo quente. Esse processo fazia com que a água evaporasse da massa, criando milhares de pequenos poros microscópicos em sua estrutura. Esses poros se tornaram a chave de toda a invenção. Quando o macarrão seco entrava novamente em contato com água quente, ele absorvia o líquido rapidamente e voltava ao estado macio em poucos minutos. Foi assim que nasceu o primeiro macarrão instantâneo. Com o passar do tempo, essa ideia foi sendo aperfeiçoada pela indústria. Hoje, o processo de fabricação envolve diversas etapas cuidadosamente controladas. Tudo começa com a mistura de ingredientes simples, como farinha de trigo, água, sal e uma solução alcalina chamada kansui, responsável pela textura elástica e pela coloração levemente amarelada do macarrão. A massa é misturada em grandes equipamentos industriais e depois passa por cilindros que a comprimem e esticam, desenvolvendo a estrutura do glúten. Em seguida, a massa descansa por um período controlado para que sua estrutura se estabilize. Depois disso, ela é laminada até ficar extremamente fina e é então cortada em fios de macarrão.
Esses fios recebem um formato ondulado característico, que ajuda a aumentar a área de contato com a água, facilitando a hidratação rápida durante o preparo. Depois de moldado em blocos compactos, o macarrão passa por um pré-cozimento a vapor em temperaturas próximas de 100 graus. Esse processo inicia a gelatinização do amido presente na farinha, deixando a massa parcialmente cozida. Logo depois, entra uma das etapas mais importantes de toda a produção, a desidratação. Para remover quase toda a água da massa, os blocos passam por fritura rápida em óleo quente ou por túneis de secagem com ar aquecido. Em ambos os casos, o objetivo é reduzir a umidade para níveis muito baixos, geralmente entre 3% e 5%. Essa etapa cria uma rede de pequenos espaços dentro da estrutura do macarrão, permitindo que ele absorva a água quente de forma extremamente rápida quando for preparado. Enquanto isso, outra parte da fábrica prepara os temperos que acompanham o produto. Ingredientes como sal, especiarias, extratos de carne ou frango, vegetais desidratados e óleos aromáticos são misturados e embalados em pequenos sachês. Depois, os blocos de macarrão e os temperos seguem para as linhas automáticas de embalagem, onde são combinados e selados em pacotes que protegem o alimento contra a umidade e contaminação. Antes de sair da fábrica, cada lote passa por testes rigorosos de qualidade para garantir que o sabor, a textura e o tempo de preparo estejam dentro do padrão esperado. E aqui está a grande descoberta por trás do famoso milagre dos 3 minutos. O macarrão instantâneo já está praticamente cozido antes mesmo de chegar à sua casa. A fábrica realiza a maior parte do trabalho. Quando você coloca o macarrão na água quente, na verdade não está cozinhando a massa do zero. Você está apenas reidratando algo que já foi preparado, seco e estruturado para absorver água rapidamente. Ou seja, aquele preparo rápido que parece quase mágico é, na verdade, o resultado de um processo industrial extremamente inteligente. Uma engenharia de conveniência que transforma a cozinha doméstica em uma etapa final de aquecimento e hidratação, em vez de um processo completo de preparo. É por isso que, em apenas 3 minutos, o macarrão fica pronto. Aquilo que parece simples esconde décadas de inovação, experimentos e tecnologia aplicada à alimentação. Um exemplo perfeito de como uma ideia engenhosa pode transformar ingredientes básicos em um produto consumido por bilhões de pessoas ao redor do mundo. E agora fica uma pergunta. Você já imaginava que o famoso macarrão de 3 minutos escondia toda essa engenharia por trás? Conta nos comentários qual outro produto do dia a dia você gostaria de descobrir como é fabricado. Muitas vezes, aquilo que parece simples na superfície guarda processos surpreendentes acontecendo nos bastidores.